Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a limpeza de ambientes escolares. Essas orientações elas vão funcionar desde escolas infantis, desde escolas de ensino fundamental, ensino médio ou até mesmo as universidades, uma vez que os processos de limpeza e desinfecção não se alteram de acordo com as superfícies. É preciso atentar no fluxo de limpeza, que deve sempre seguir do fundo da sala de aula para a porta da sala de aula. Tem que ser feito sempre as salas de aula no início e posteriormente a higienização de corredores, salas da diretoria, sala dos professores e aí os outros ambientes que compõem cada escola ou cada local de ensino bem especificamente. Bom, temos que pensar também que hoje em dia temos vários protocolos que mudam de estado para estado, que mudam de cidade para cidade. Então a ideia é orientar na higienização de ambientes, independente desses protocolos. Vale a pena já deixar a orientação que você busque esse protocolo que se adequa à sua realidade, que se adequa à sua instituição de ensino, com os produtos, com os equipamentos, com a equipe que você tem, justamente para executar um processo de limpeza adequado. Bom, mas via de regra, temos que pensar na higienização de todos os ambientes, independente se são escolas, independente se são fábricas ou bancos, que essa higienização é feita em dois processos. O primeiro deles é a limpeza, com produtos detergentes ou produtos multiuso, para remover toda a sujidade visível, digamos assim. E a desinfecção, esse seria o segundo processo. Após a limpeza, é realizada a desinfecção com produtos para essa finalidade. A gente pode utilizar produtos desde o hipoclorito de sódio, desinfetantes de uso geral ou algum outro produto desinfetante regulamentado pelos órgãos de Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que seja realmente efetivo. Vale a pena salientar também o uso desses produtos desinfetantes de acordo com a sua diluição e de acordo com o tempo de ação desses produtos. Então é necessário a gente olhar os rótulos, ler os rótulos com cuidado desses produtos e, se surgir alguma dúvida, pedir orientação aos fabricantes. Então a aplicação dos produtos desinfetantes tem a sua diluição correta e o seu tempo de ação correto. Perfeito? Para fazer toda essa limpeza é necessário que a gente utilize os equipamentos de proteção individual. E para a limpeza de estabelecimentos de ensino, de escolas e similares, vamos pensar sempre nas luvas, que devem ser trocadas de ambiente para ambiente. Não é a mesma luva que limpa o banheiro que você vai limpar uma sala de aula. Então tem que ser luvas diferentes, pares de luvas diferentes, cores de luvas diferentes de preferência, assim como todo outro equipamento de limpeza, equipamento e material de limpeza. Além das luvas, é necessário a gente utilizar os calçados de segurança, é necessário a gente utilizar os óculos de segurança e eles devem ser higienizados após cada limpeza. Também temos que citar os uniformes que utilizamos. Muitas vezes a limpeza das salas de aula ela é realizada com um uniforme completo, calça, camisa ou só com as batas ou jalecos, dependendo da empresa, dependendo de outras situações. É necessário frisar que o uso desse uniforme ele deve ser restrito ao ambiente de trabalho. Esse uniforme não sai do ambiente de trabalho. Se possível, leve uma muda de roupa de casa, que assim que você chega no seu local de trabalho, você troca a sua roupa para iniciar a sua jornada laboral. E para retornar à sua residência, a mesma situação. Você troca a sua roupa e volta com uma roupa já limpa, que não é o mesmo uniforme de trabalho para a sua residência. Lembramos que vivemos um momento complicado de transmissão de coronavírus, ainda estamos em pandemia, então a máscara de tecido é muito necessária, que ela deve ser trocada com certa frequência, entre 2 horas de uso a cada máscara. Também é necessária a higienização das mãos e manter sempre o distanciamento social. Com essas orientações básicas que estamos fornecendo a vocês sobre limpeza e desinfecção de ambientes, com toda certeza eles ficaram seguros
e livre de contaminações. Bom, a ideia agora é fazer uma orientação da higienização das superfícies das carteiras escolares. É preciso prestar bastante atenção, uma vez que a gente tem, nesses dois casos aqui, diferentes tipos de superfícies. Nesse caso, a gente tem uma carteira de madeira e aqui já madeira revestida com plástico, né? Ou nesse caso da própria cadeira, que ela é inteira de plástico. Eu estou chamando a atenção nesse ponto porque não é todo produto que vai servir para a desinfecção e a limpeza dessas duas superfícies diferentes. Uma vez que a madeira ela pode sofrer a ação de, por exemplo, corrosão, pode ficar manchada, pode estragar essa superfície dependendo do produto que eu utilizo. Então, precisa se atentar ao rótulo do produto, onde ele informa que esse produto pode ser utilizado em madeira ou em plástico. Perfeito? Outra situação, antes de iniciar a limpeza, é necessário que a gente retire todos os acessórios que a gente utiliza. Os anéis, por exemplo, o relógio, muitas vezes o brinco e prender os cabelos, uma vez que tudo isso pode atrapalhar ou às vezes até contaminar mais o ambiente do que se a gente não estiver vestindo eles. Perfeito? Bom, antes de iniciar a limpeza é necessário eu vestir e calçar todos os equipamentos de proteção individual. E existe uma ordem para realizar essa ação também, para diminuir a possibilidade de contaminação. Primeiro, sempre higienizar as mãos, e nesse caso eu vou utilizar álcool em gel. E para limpeza, higienização e desinfecção dessas carteiras, eu vou utilizar dois equipamentos bastante simples. Então, primeiro o óculos de segurança e agora as luvas. Vou calçar as luvas aqui. Essas luvas de limpeza não necessariamente precisam ter uma cor específica. Nesse caso, eu estou utilizando luvas amarelas para fazer a desinfecção de áreas gerais, mas eu também tenho outro par de luvas que eu utilizo, por exemplo, para a limpeza dos banheiros, sem que aconteça a contaminação cruzada. Isso quer dizer que eu não carrego os contaminantes e as sujidades que estão no banheiro para outras áreas. Então, sempre pelo menos dois pares de luvas de cores diferentes. Perfeito? Calçado as luvas, agora eu inicio o meu processo de limpeza. E nesse sentido, para essa carteira, eu vou utilizar dois produtos, os multiuso e o desinfetante de uso geral. Bom, neste caso, eu estou utilizando o multiuso dentro de um borrifador, que vai facilitar o meu uso e a dispensação desse produto na superfície. Eu vou borrifá-lo sempre na flanela, uma quantidade ideal e necessária para cobrir toda a superfície, e aí sim inicio a limpeza. Sempre do ponto mais distante para o ponto mais próximo, em movimentos unilaterais, cobrindo toda a superfície com o produto. Lembrando também de todas as bordas, a parte do pezinho, tanto a parte externa quanto a parte interna. Isso, se sua mesa tem, por exemplo, um suporte para cadernos, para livros, nesse caso, eu também vou fazer a higienização dessa superfície. Perfeito? Após o uso do multiuso ou do detergente, eu necessito trocar a flanela, porque nessa flanela eu retirei toda a sujidade que estava impregnada nessa área, e aí sim eu vou fazer a aplicação do desinfetante. Então aqui eu já tenho o meu desinfetante diluído na proporção correta. Vou fazer a aplicação sempre na flanela também, ou no pano que você estiver utilizando. E aí sim fazer a aplicação na superfície. Sempre também no mesmo sentido, sempre de cima para baixo, cobrindo todas as áreas, todas as laterais, inclusive os pés, os apoios, garantindo que
toda a superfície seja embebida desse desinfetante. E aqui também a mesma situação. Aqui é muito importante a gente salientar que todo desinfetante tem um tempo de uso, um tempo de ação. Isso quer dizer que, a partir do momento que eu passo o desinfetante na mesa, eu não posso já utilizar essa superfície. Eu tenho que deixar ele agir pelo tempo determinado, que nesse caso seria 10 minutos antes de liberar essa carteira para o uso de um estudante ou de um professor. Aqui na cadeira, nesse ponto, eu vou fazer o mesmo processo da mesa, perfeito? Só para lembrar, então, primeiro o uso do detergente ou do produto multiuso, aplico ele na flanela e posteriormente a flanela na superfície, cobrindo toda a superfície que eu estiver higienizando, tanto a parte do encosto quanto a parte do assento. Sempre de cima para baixo em movimentos unilaterais. Feito o assento, eu passo para os pés, todos eles. E, depois da utilização do multiuso, eu passo para o desinfetante. Vocês podem perceber que eu sempre troco os panos também que eu estou utilizando, justamente para utilizar os produtos da maneira correta e não misturar os produtos aqui na superfície do pano. Perfeito? Então eu faço a aplicação de toda ela, também de cima para baixo, no assento e depois nos pés. Perfeito? Então aqui, respeitando o tempo de ação do desinfetante, eu tenho a mesa do estudante limpa e desinfectada. Após o período de ação, ela já está liberada para o uso. Vale lembrar que esse processo em duas etapas, limpeza mais desinfecção, pode ser utilizado para esses tipos de cadeira, claro, com os produtos corretos, para mesa de professores, para as salas de professores também. Então todos os processos de limpeza se empregam da mesma técnica, limpeza mais desinfecção. Terminando esse processo, eu vou higienizar as minhas mãos, também com álcool em gel, que também pode ser feito com as luvas. Então eu garanto que minhas luvas não vão ter nenhum contaminante. Perfeito? E retiro minhas luvas. Vocês viram que eu segurei aqui na borda e não encostei aqui, justamente para que eu evite a contaminação. Retirei minhas luvas, vou acondicionar elas aonde eu possa transportá-las para outras áreas. E antes de encostar nos meus óculos, eu já faço novamente a desinfecção das minhas mãos, nesse caso com álcool em gel. Aí retiro os óculos e estou sem meus equipamentos de proteção individual e de maneira segura para não gerar contaminação. Perfeito? Eu acho que, de maneira geral, esses são os processos que vocês vão utilizar na limpeza das escolas e que vale lembrar também que é sempre necessário o uso da máscara, certo? E ela tem que ser trocada com certa frequência.